Esta é a 14ª aula da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou o André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Nesse segmento de vídeo, nós vamos falar sobre os reservatórios equivalentes de energia. Essa abordagem, essa técnica, ela é muito utilizada para a resolução do problema de planejamento da operação no horizonte de médio e longo prazo. Especialmente, o modelo New Wave utiliza dessa abordagem dos reservatórios equivalentes de energia. A grande vantagem da representação utilizando os reservatórios equivalentes de energia é a redução do esforço computacional quando é utilizada a metodologia de programação dinâmica dual estocástica. Então a gente consegue resolver o problema de planejamento hidrotérmico da operação de médio e longo prazo num tempo computacional viável, num tempo computacional muito menor. Embora atualmente a gente consiga utilizar uma abordagem híbrida, onde parte do sistema fica representado em usinas individualizadas e parte do sistema é representado utilizando os reservatórios equivalentes de energia. Uma outra vantagem da utilização dos reservatórios equivalentes de energia é que a gente consegue ter informações globais a respeito do funcionamento do sistema. Então, por exemplo, você consegue, em um reservatório equivalente de energia, que tem várias usinas hidrelétricas, com reservatório e outras a fio d'água, a gente consegue capturar uma informação de armazenamento. Então a gente tem uma grandeza, um parâmetro denominado energia armazenada no sistema. Então você consegue saber se aquele conjunto de usinas está numa condição de armazenamento confortável ou não. A mesma coisa com a energia natural afluente, que é outro parâmetro que a gente vai discutir nesse segmento de vídeo. Então a gente consegue saber a condição hidrológica daquela bacia hidrográfica, se em um determinado mês, um determinado período de planejamento, aquela bacia hidrográfica está recebendo uma quantidade de água confortável em relação ao que já ocorreu em períodos anteriores do histórico. Então, realmente um tema muito importante para a gente entender de forma completa comportamentos do nosso sistema interligado nacional. Então, espero que vocês gostem. Vamos em frente, vamos lá. Vamos começar a apresentação sobre os reservatórios equivalentes de energia, conhecidos também por RES. E é muito importante, essa estratégia de abordagem é muito importante para o planejamento da operação, especialmente no horizonte de médio e longo prazo. Nós vamos dividir essa apresentação em 4 partes. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução, onde nós vamos mostrar como que o ONS disponibiliza os resultados utilizando o conceito de reservatório equivalente de energia, e vamos mostrar por que isso é tão importante no planejamento energético, especialmente com horizontes mais longos. Depois, vamos ter que fazer a apresentação de algumas grandezas importantes, que são fundamentais para o cálculo dos parâmetros dos reservatórios equivalentes de energia, e também falar alguma coisa sobre conversão de unidades. Depois vamos mostrar o conceito da energia armazenada. Na realidade, a energia armazenada é um dos principais parâmetros dos sistemas ou reservatórios equivalentes, e ela traduz o volume de água disponível nos reservatórios de um determinado sistema equivalente em energia. Então ele converte a água que está armazenada de forma dispersa nos reservatórios em uma informação única, representando a energia armazenada naquele conjunto de usinas. E depois nós vamos apresentar o conceito de ENA, que é um outro parâmetro dos sistemas equivalentes. A ENA, energia natural afluente, ela reflete a água que está afluindo a todas as usinas hidrelétricas, os reservatórios e fio d'água. Então aquela vazão natural afluente, se turbinada, quanto de energia seria produzida. Então esse é um outro parâmetro importante que reflete a condição hidrológica naquele mês, naquele estágio do sistema equivalente. E finalmente nós vamos abordar o despacho hidrotérmico considerando os reservatórios ou sistemas equivalentes de energia. Vamos mostrar como construída a função objetivo, a equação de balanço hídrico, a equação de atendimento à demanda e as restrições de canalização das variáveis. Uma vez no site do ONS, basta clicar em resultados da operação e depois histórico da operação. Em seguida, a gente vai ter diversas opções, entre elas a gente consegue ver energia armazenada.
E aqui existem diversas formas da gente analisar a energia armazenada. Você pode definir a escala de tempo, definir qual submercado você quer observar. Então vamos escolher, por exemplo, o Sudeste. Você pode escolher a unidade, né? Pode ser megawatt-mês. A gente pode definir aqui a data do início do período, né? Então vamos colocar, por exemplo, 1/1 de 2020 a 31 de 12 de 2020. E aí, automaticamente, né, você consegue ver a evolução da energia armazenada na região Sudeste. Se você quisesse, né, você poderia colocar energia armazenada percentual, que aí ele iria mostrar, né, o percentual da energia armazenada na região Sudeste em função da energia armazenada máxima, né? Então a gente percebe que em janeiro a gente estava lá com 25% da energia armazenada máxima, e em meados de maio, julho, a gente atingiu 55%, e depois novamente, né, o sistema equivalente ele foi se deteriorando até chegar no final do ano com em torno aí de 17, 18%. Aqui a gente extraiu também do site, né, o gráfico, né, comparativo, mostrando, né, uma comparação entre o ano de 2020, que é o que está em azul aqui, e o ano de 2019, que é o que está em amarelo. Então aqui em azul é a energia armazenada no sistema, a evolução da energia armazenada no sistema ao longo de 2020. E em amarelo, a evolução ao longo de 2019. Então a gente consegue perceber que ao longo de 2020, o Sudeste, né, que foi o sistema que a gente escolheu, o subsistema que a gente escolheu, ele evoluiu de forma mais confortável que em 2019. Mas no final de ambos os anos, a gente percebe que eles chegaram bem vazios. O sistema chegou bem vazio, né, em torno aí de 20% apenas, né? Então, o que é a energia armazenada? Ela traduz a seguinte informação, daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe. Imagina que você tem um sistema aqui com algumas usinas hidrelétricas, então isso aqui é um reservatório equivalente de energia. A gente conhece quanto de água tem nos reservatórios. Então, por exemplo, nesse primeiro reservatório aqui, a gente tem um pouquinho mais da metade de água no reservatório do que poderia ser armazenado. Nesse outro aqui, a gente tem só um pouquinho. Imagine que a gente turbine toda essa água que está armazenada. Quanto que a gente ia produzir de energia? Então, o que é a energia armazenada percentual? A gente vai verificar quanto que a gente produziria turbinando a água que está armazenada nos reservatórios em relação à situação que os reservatórios estivessem completamente cheios. Então a gente percebe que o Sudeste, por exemplo, ele está evoluindo aqui, né? Ele começou o ano com em torno de 25%, chegou no máximo a 55% e depois terminou com 20%. Então o que significa essa informação aqui, né? Que em média, né, as usinas que fazem parte aqui do submercado Sudeste estavam mais ou menos com metade do seu nível nos reservatórios nesse mês aqui, né? E isso evoluiu ao longo do ano, né, para chegar lá em dezembro com um valor muito pequenininho, em torno de menos de 20% de armazenamento. Então essa informação ela traduz, né, como que o sistema ele está, né, como um todo. Então a gente consegue ter uma informação sintetizada a respeito de como o sistema se encontra em um determinado momento, como que ele evoluiu durante um determinado período, né? Se a gente não quisesse ver essa energia armazenada em termos percentuais, a gente poderia ver, né, em termos realmente de energia. Aqui a gente tem megawatt-mês, como é que foi a evolução. Obviamente, né, o shape, né, o perfil das duas curvas é muito parecido. Essa unidade ela vai ser muito utilizada no decorrer dessa apresentação. Essa é uma informação, né, que está associada à energia, né? Então, no caso, por exemplo, né, desse ponto aqui, né, em maio de 2020, se eu turbinasse todo o quantitativo de água, né, das usinas do Sudeste, eu iria produzir um bloco energético de em torno de 110 mil megawatts, né? É como se as usinas estivessem turbinando, né, uma potência constante de todas as usinas do Sudeste, né, estivessem turbinando uma potência constante de 110 mil megawatts. É claro que na prática isso não ocorre, né? As usinas elas vão variar, né, a sua produção, mas a área, né, embaixo dessa curva de produção aqui das usinas vai ser 110 mil. Né? Então a gente pode dizer que as usinas, né, se todas elas turbinassem a quantidade de água disponível, né, no início aqui de maio de 2019, elas iriam produzir ao longo do mês 110 mil
MWh/mês. De volta ao site do ONS, novamente eu vou clicar resultados da operação, histórico da operação. Em seguida, dessa vez eu vou escolher energia natural afluente por subsistema. Da mesma forma, né, com a energia armazenada, a gente vai poder definir a escala de tempo, o subsistema. Novamente eu vou escolher aqui, por exemplo, o Sudeste e Centro-Oeste. O período inicial vamos definir aqui como 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. E a gente consegue ver a evolução da ENA bruta, né, energia natural fluente bruta no Sudeste, e aqui a gente vê a unidade megawatt-mês. Se a gente quisesse observar, né, em percentual da MLT, bastaria clicar aqui, né? Então, ENA bruta percentual da MLT. E aqui a gente consegue ver então, né, que a energia natural fluente, né, no ano de 2020, em pouquíssimos meses, né, que foi aqui somente em fevereiro e março, foi superior à média de longo termo, né, quando você olha para todo o histórico de vazões. Né, a maior parte do tempo a gente observou uma energia natural fluente menor. Nesse slide a gente mostra, né, a ENA bruta retirada, né, do site do ONS, do subsistema Nordeste. Então lá, né, a gente especificou aqui o período, né, que vai de 1/10 de 2018 a 30/9 de 2019, portanto, um ano. E a gente percebe, né, que a ENA, que ela reflete, né, imaginando aqui um sistema bem simplificado, né, reservatório equivalente apenas com 4 usinas hidrelétricas, 3 reservatórios e uma usina fio d'água. Então, toda a água que está afluindo através de vazão natural afluente, a gente imagina que essa água vai ser turbinada. Então, dado um determinado histórico, um cenário evoluindo, né, durante um ano de vazão natural afluente, as usinas, né, essas 5 usinas, por exemplo, a gente imagina uma situação em que a gente turbina toda essa água e quanto seria produzido de energia. Então, para o caso do Nordeste, a gente viu, né, que nesse período a vazão afluente no conjunto de usinas hidrelétricas do Nordeste, gerou esse shape aqui. E com isso a gente pode comparar, né, essa ENA que ocorreu nesse ano, entre 2018 e 2019, com outros períodos semelhantes e verificar se essa ENA ela foi maior, foi menor, comparar com o que ocorreu também nos outros reservatórios, e com isso a gente tem uma informação sistêmica melhor a respeito do que está ocorrendo, né, no sistema interligado nacional. Esse slide ele é muito interessante, pois ele resume exatamente a ideia do sistema equivalente de energia. Primeiramente, a gente tenta contornar a maldição da dimensionalidade. Quando nós estávamos apresentando, né, nas aulas iniciais do curso, o problema de programar, o método, a metodologia de programação dinâmica, dual estocástica, programação dinâmica determinística, dual determinística e todas aquelas metodologias, a gente percebeu que existe uma facilidade muito grande para ocorrer a chamada maldição da dimensionalidade. Né? Por que isso? Né? Porque a gente tem um grande número de usinas hidrelétricas, né, então acopladas espacialmente, e diversos cenários, diversas possibilidades de ocorrência de vazão nessas usinas. Então, quando você analisa, né, a árvore completa, a gente percebe que quanto mais estágios o problema tem, né, e quanto mais cenários você quer analisar, esse problema aqui ele vai adquirindo proporções gigantescas. E quanto mais usinas a gente tiver, isso se acentua. Né? Então, a ideia do sistema equivalente é você agrupar um conjunto de usinas que pertencem a uma região com características hidrológicas semelhantes, por exemplo, uma mesma bacia hidrográfica, e a gente vai aglomerar essas usinas e vamos representá-las conjuntamente através de um sistema equivalente. Então, vai existir, na realidade, uma única usina com reservatório que ela vai representar de forma conjunta o comportamento de todos os reservatórios daquela bacia hidrográfica. E da mesma forma vai existir uma única usina fio d'água que vai representar conjuntamente o comportamento, né, de todas as usinas fio d'água daquela bacia hidrográfica. Então a gente consegue, né, reduzir o número de usinas, né, e conseguir então dessa forma diminuir o tempo computacional para análise do problema. E também, né, quando você faz uma análise de médio e longo prazo, você não está tão interessado em conhecer o comportamento individual de cada
cada uma das usinas do sistema. Se você tiver, né, um comportamento, uma noção do que está acontecendo no sistema como um todo, essa informação, né, ela tem um valor agregado muito maior. Então, com sistemas equivalentes, a gente consegue ter uma redução significativa do tamanho do problema de otimização. Até a versão 19 do modelo New Wave, um sistema equivalente, na realidade, ele coincidia a um submercado. Então, o que é o submercado? A gente condensa todo o consumo em uma única barra. Então, você tem o submercado do Nordeste, você tem o submercado do Sudeste, do Sul e do Nordeste. Então, a gente condensa, né, todos os consumidores, todas as indústrias, consumidores residenciais, governamentais, numa única barra nesse submercado. E toda a operação é feita em cima desses submercados. Então, até a versão 2019 do modelo New Wave, a gente tinha também o conceito de sistemas equivalentes ou reservatórios equivalentes para todas as usinas hidrelétricas que estivessem conectadas diretamente a um determinado submercado. Então, você tinha todas as usinas hidrelétricas do Nordeste condensadas dentro do subsistema equivalente de energia do Nordeste, e assim por diante em todos os outros. A partir da versão 20.1 do modelo New Wave, o CEPEL ele conseguiu aperfeiçoar, representar com mais detalhe os reservatórios equivalentes de energia. Então, para efeito de carga, a gente continua condensando, né, todos os consumidores do Sudeste numa única barra. Mas, para efeito de bacias hidrográficas, a gente consegue representar separadamente, dentro dos seus respectivos reservatórios equivalentes de energia, as usinas hidrelétricas que têm condições, que têm comportamento, né, particulares similares. Né? Então, por exemplo, dentro da região sudeste, hoje a gente trata, né, a gente tem 6 bacias hidrográficas. E a gente pode fazer isso, né, com cada uma dos submercados. Então, você tem uma única barra de carga e pode ter diversas bacias hidrográficas dentro daquele respectivo submercado. Então, a motivação para fazer isso foi representar melhor, né, a diversidade das bacias hidrográficas. Porém, né, continuando com a representação atual dos subsistemas ou submercados. Porque isso é muito importante. Né? Hoje, o CCE, por exemplo, ele publica semanalmente, né, o PLD, que é o preço de liquidação de diferenças, por submercado. Então, para cada uma dessas barras únicas, né, correspondente aos submercados, a gente tem um preço específico, né, que originalmente era alterado mensalmente, depois com a entrada do Decomp passou a ser alterado semanalmente, e agora tem sido alterado, né, hora a hora com a entrada do modelo D100. Então, essa aqui é a representação original do sistema. A gente tinha apenas, né, os submercados Norte e Nordeste com um grande tronco de transmissão interligando-os. Né? Aí, posteriormente, a gente evoluiu para uma representação um pouco mais detalhada, né, com 4 submercados, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, grandes troncos de transmissão interligando esses submercados. Né? Faltou aqui, inclusive, uma ligação aqui entre o Norte e Nordeste diretamente com o Sudeste, e esse tronco de transmissão aqui entre o Sudeste e o Sul. Então, inicialmente, era utilizada a chamada representação 4x4, ou seja, para cada submercado, a gente tinha um reservatório equivalente de energia. Com a versão 20.1 do modelo New Wave, começou a ser utilizada uma representação denominada 4x9. Então, 4 submercados e 9 reservatórios equivalentes de energia. Então, por exemplo, dentro do submercado Sudeste, a gente tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5 reservatórios equivalentes de energia. Com um detalhe interessante aqui, é que esse reservatório aqui, que reflete o comportamento da bacia do Paraná, tem uma interconexão hidráulica com esse outro reservatório equivalente, que é referente à usina de Itaipu. Então, a água desse sistema ela pode ser direcionada para esse sistema aqui equivalente de energia, para esse reservatório equivalente de energia de Itaipu. Então, isso aqui a gente chama de acoplamento hidráulico. Né? Aqui a gente tem o acoplamento elétrico, né, representando os grandes troncos de transmissão, e a gente pode ter também, né, entre os reservatórios equivalentes, o chamado acoplamento hidráulico. E, atualmente, a gente usa a chamada representação 4x12. Então, 4 submercados, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e 12 reservatórios equivalentes de energia. Né? Então,
na região sudeste, por exemplo, a gente tem 6 reservatórios equivalentes de energia. Mostrando novamente aqui esse detalhe que existe o acoplamento hidráulico entre o reservatório equivalente do Paraná e também o Paranapanema com Itaipu. Então a água do Paranapanema e do Paraná aflui aqui ao subsistema de Itaipu. Aqui a gente consegue ver um detalhe do arquivo chamado REE.dat. Nesse arquivo a gente tem o nome de todos os reservatórios equivalentes de energia atualmente utilizados e a qual sistema eles estão conectados, né? Então, o Sudeste, por exemplo, né, reflete aqui uma bacia grande aqui da região Sudeste. O Madeira também. Embora o Madeira, né, esteja lá na região Norte, ele está eletricamente conectado ao submercado Sudeste. E assim por diante, né, propriamente Itaipu, né, na região Sul, mas eletricamente conectada à região Sudeste. Esse slide ele mostra uma comparação entre a abordagem a usinas individualizadas, em que a gente vai tratar realmente individualmente cada uma das usinas, que é o que a gente vem utilizando, né, até hoje no curso, com os reservatórios equivalentes de energia. Primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é em relação às unidades. Quando você está trabalhando com usinas individualizadas, sempre a gente vai utilizar ou hectômetro cúbico ou metro cúbico por segundo. Sempre que você estiver trabalhando com os reservatórios equivalentes de energia, a unidade utilizada vai ser megawatt-mês. Então, como é que seria um comparativo entre as grandezas nas usinas individualizadas e nos REEs? Por exemplo, o volume armazenado máximo, que é a máxima quantidade de água que você consegue deixar, né, numa determinada usina hidrelétrica com reservatório. Isso vai ser traduzido em energia armazenável máxima. Então, se você turbinar todo esse volume, quanto de energia você iria produzir? Se eu fizer isso, né, com cada uma das usinas individualizadas de um determinado REE e somar, eu vou obter a energia armazenável máxima do REE. E assim por diante, né? Nas usinas hidrelétricas você tem a vazão natural afluente, aqui nos reservatórios você vai ter a energia natural afluente. E assim por diante, tá certo? O turbinamento máximo, né, que é a máxima quantidade de água que você consegue passar pelas turbinas de uma determinada usina. Se você juntar todas as usinas de um determinado reservatório equivalente de energia, você vai ter a geração hidráulica máxima daquele reservatório equivalente de energia. Por exemplo, a vazão mínima obrigatória. Então, a quantidade de água que você obrigatoriamente, compulsoriamente, tem que defluir todas as usinas de um determinado reservatório equivalente de energia. Se você somar a geração proveniente do turbinamento dessa vazão mínima, a gente vai ter a energia de vazão mínima. Então, assim por diante, né, a gente vai convertendo todas as grandezas, né, das usinas individualizadas nos reservatórios equivalentes de energia. Com o seguinte cuidado, né? Sempre que a gente estiver tratando de volume, então aqui você tem o volume armazenado, volume evaporado, volume armazenado nas UHS, volume de enchimento de volume morto, isso sempre vai ser tratado como hectômetros cúbicos. E sempre que você estiver se referindo a vazão, então vazão natural afluente, vazão incremental, vazão mínima, vazão vertida, sempre a gente utiliza a unidade de metros cúbicos por segundo. Então essa é uma convenção para o caso das usinas individualizadas. No caso dos reservatórios equivalentes de energia, a gente sempre vai utilizar megawatt-mês, ou seja, a energia produzida ao longo de um mês. Esse diagrama genérico de uma usina hidrelétrica, ele é necessário no início desse segmento de vídeo para a gente resgatar alguns conceitos importantes que foram vistos aí na aula anterior. O primeiro deles é a chamada cota de montante. O que é isso, né? É a diferença de nível, né, entre a cota da superfície do reservatório em relação ao oceano. Então a gente considera que o oceano, né, está a 0 metros e aqui você tem a cota da superfície do reservatório. Essa cota ela é obtida através de um polinômio denominado polinômio cota-volume. Normalmente a gente conhece o volume que está armazenado no reservatório, que é dado em hectômetros cúbicos. Você entra com esse volume no polinômio e ele te fornece a cota em metros. Então a cota ela vai ser dada por um termo independente, A mais B vezes o volume, e assim sucessivamente até E vezes o volume
a quarta. Mais detalhes é só dar uma olhadinha na aula número 13. Então, cada usina hidrelétrica ela vai ter esses coeficientes aqui, A, B, C, D e E, do seu respectivo polinômio cota-volume. Então, você, acessando esse polinômio com o volume existente na usina em hectômetros cúbicos, aí você vai receber a cota em metros. Da mesma forma, a gente tem aqui o polinômio vazão nível jusante, que ele te dá a vazão, a diferença de nível, né, entre a superfície do rio, imediatamente a jusante da usina, e o oceano. Então, isso aqui também é chamado de cota do canal de fuga. A cota do canal de fuga também é dada por um polinômio. Então, você tem aqui o C fuga igual a um novo coeficiente, né, vamos chamar aqui de A', B' vezes a defluência, mais reticências, E' vezes a defluência a quarta. Nesse caso, essa defluência ela é igual, né, ao volume que é turbinado pela usina hidrelétrica, mais o volume que é vertido, que passa por fora da turbina. Então, o turbinamento, né, mais o vertimento, ele compõe a chamada defluência da usina hidrelétrica. Então, essa defluência ela alimenta o polinômio de vazão nível jusante. E aí a gente tem a cota do canal de fuga. Quando você pega a diferença, né, da cota de montante e a cota de jusante, a gente tem a altura de queda da usina. Quanto maior for essa altura de queda, maior vai ser a capacidade que a usina tem de transformar, né, o seu volume turbinado em energia. Para isso, a gente tem que utilizar uma grandeza que é disponibilizada para todas as usinas hidrelétricas, que é a produtibilidade específica, que a gente designou por kappa. Então, quando você multiplica o kappa pela altura de queda, a gente obtém a produtibilidade da usina. A produtibilidade é uma grandeza que ela está diretamente relacionada com a vazão turbinada. Quando você multiplica a produtibilidade pela vazão turbinada, a gente tem a potência em megawatt que a usina está fornecendo para o sistema. E a gente percebe que existe uma alta não linearidade nesse processo, né? Porque a cota de montante ela depende de um polinômio de quarto grau e a cota de jusante também utiliza um polinômio de quarto grau. Então, normalmente, para simplificar esse processo, a gente tenta encontrar uma altura de queda constante. E aí, você vai ter uma produtibilidade constante. Nós vamos mostrar nos próximos slides algumas estratégias para a gente obter essa altura de queda constante. No caso do polinômio de vazão nível jusante, essa é a primeira abordagem que a gente utiliza, para cada usina hidrelétrica, no hidre.dat, que é o arquivo de cadastro das usinas hidrelétricas, já é fornecido uma cota de jusante médio, né? Já tem uma cota do canal de fuga médio, que é o CF médio. Então, a gente vai sempre procurar, no caso do modelo New Wave, utilizar esse CF médio, né? E a gente vai tentar representar agora, calcular uma cota de montante fixa, para que na hora que você diminua, né, a cota de montante pela cota de jusante, a gente consiga encontrar uma altura de queda aqui que também seja fixa. É claro que isso é uma simplificação. Aqui a gente tem o desenho de uma turbina, né, onde a entrada da água ela é realizada de forma circular e a água ela sai aqui, né, pelo eixo da turbina. Então, quando a água sai da turbina, ela sai com uma pressão, uma velocidade muito, muito pequena, né? Então, a água passa pelo conduto forçado e aí circula pela turbina e tem aqui as paletas de admissão e depois ela sai aqui pelo eixo, né? E então é reconstituída ao leito natural do rio. Então aqui a gente tem o conceito da produtibilidade específica, né? Que é denominada pela letra K. Cada usina, né, ela tem a sua própria produtibilidade específica. A unidade da produtibilidade específica é essa aqui, megawatt por metro cúbico por segundo vezes metros. Então, quando você multiplica a produtibilidade específica por uma altura em metros, né, vai haver o cancelamento dessa unidade aqui e a gente obtém a produtibilidade da usina, que é dada por megawatt
dividido por metro cúbico por segundo. Isso que a gente vai mostrar no próximo slide. Então tá aqui, né? Então, quando a produtibilidade é variável mês a mês, né, a gente vai ter que, para cada mês, para cada ponto em que a usina se encontra, calcular uma altura utilizando os polinômios cota-volume e polinômio vazão nível jusante e multiplicar por kappa, que é a produtibilidade específica, e aí você vai obter, então, a produtibilidade da usina. Quando você quer uma produtibilidade constante, nós vamos ter que escolher uma estratégia para que essa altura aqui de queda seja constante, né? Então, quando você multiplicar essa altura de queda aqui, constante agora, pela produtibilidade específica, aí você vai ter a produtibilidade da usina, né? Porque vai cancelar essas unidades e aí você vai ficar só com megawatt dividido por metro cúbico por segundo. Aqui a gente resume essa continha, né? Então, aqui é a unidade da produtibilidade da usina. A produtibilidade específica, ela tem essa unidade aqui, e a produtibilidade da usina, ela tem essa unidade aqui, né? Então, a vantagem da produtibilidade da usina é que quando você multiplica a produtibilidade pela vazão, a produtibilidade está nessa unidade, a vazão está em metro cúbico por segundo, aí essa unidade aqui some, né, cancela, e aí você vai ter o megawatt, que é quanto que a potência que a usina está entregando para o sistema. Se você imaginar que essa potência está sendo entregue continuamente ao longo do mês, né, aí você vai ter a energia, né, entregue em megawatt mês. Agora, como escolher, né? Então, aqui a nossa dúvida agora. Como escolher um valor de altura constante que represente bem o comportamento do sistema, de forma a minimizar os erros. Isso que a gente vai mostrar nos próximos slides. Então, a gente sabe que a altura de queda, que é representada aqui pela letra H, ela é dada pelo polinômio cota-volume, que depende aqui do volume armazenado no reservatório, e pela cota do canal de fuga, que depende da defluência, que é o turbinamento e o vertimento. E a gente precisa ainda descontar as perdas hidráulicas. Então, essa altura aqui é chamada altura de queda líquida, porque ela está descontando as perdas hidráulicas. Você pode utilizar as perdas hidráulicas em metros ou as perdas hidráulicas de forma percentual. E aí que você vai escolher, né, entre a equação de cima e a equação de baixo. Uma das estratégias para a gente escolher a produtibilidade é a chamada produtibilidade equivalente. E aí você vai escolher, né, uma altura que a gente chama de altura equivalente. Qual que é a estratégia? A cota de montante ela é dada pelo polinômio cota-volume, que está aqui descrito. Se a gente traçar um gráfico, né, do polinômio cota-volume, a gente vai ter algo desse tipo. A gente mostrou isso muito bem lá na aula número 13. Então, aqui no eixo X, a gente tem o volume, no eixo Y, a gente tem a cota. Então, se você delimitar aqui, né, o volume mínimo e aqui o volume máximo, você tem, então, algo desse tipo aqui, né? Você traça, né, você discretiza esse polinômio, aí você tem uma curva desse tipo aqui, né? Então, o que acontece? Se a gente faz a integral dessa curva, né, do volume mínimo ao volume máximo, na realidade, o que a gente está fazendo? A gente está calculando a área embaixo dessa curva aqui, né? Se eu dividir essa área pela diferença entre o volume mínimo e o volume máximo, o que a gente vai estar encontrando, né? É como se fosse uma cota média. Essa cota aqui, que a gente chama de cota equivalente da usina. Quando você diminui essa cota média do canal de fuga médio, que já é disponibilizado para cada usina hidrelétrica, a gente tem a chamada altura equivalente, né? Obviamente que a gente tem que deduzir disso aí ainda as perdas. Então, através dessa altura equivalente, a gente calcula a produtibilidade equivalente. Basta multiplicar, né, a produtibilidade específica, que é um valor constante, pela essa altura equivalente, e a gente vai ter, então, a produtibilidade equivalente da usina. Uma outra estratégia da gente calcular uma produtibilidade é a chamada produtibilidade equivalente a 65%. A ideia é muito parecida com a produtibilidade equivalente. Novamente, você tem aqui um gráfico, né, mostrando como que a curva, né, ela varia, né? A cota de montante varia em função do volume. Então, aqui você tem o volume máximo e o volume mínimo. Aplica, né, o polinômio cota-volume. E aí você tem essa variação. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a integração somente até 65% do volume útil. E aí, o que vai ocorrer, né? A gente vai pegar
a altura média somente dessa região. Então, a gente pega a altura média de uma região em que a usina ela não pode escorçar até o volume máximo. Então, com essa altura equivalente a 65%, novamente a gente multiplica pela produtibilidade e aí obtém, então, o Rho equivalente a 65%. Uma outra estratégia é a produtibilidade associada a 65% do volume útil. Isso aqui é muito mais simples de ser calculada. A gente simplesmente pega o polinômio cota-volume e substitui o volume, né, por 65% do volume útil. Como é que a gente faz essa conta, né? O volume ele vai ser igual, né, ao volume mínimo mais 65% do volume útil. O volume útil, né, é o Vmax menos o Vmin. Então, nessa estratégia, a gente simplesmente acessa a curva num determinado ponto. Então, é como se a gente tivesse isso aqui, né? Eu tenho aqui a minha cota de montante, aqui eu tenho meu volume mínimo, e aqui o volume máximo. A gente simplesmente, a curva está evoluindo assim, né? A gente simplesmente acessa essa curva num ponto, que é correspondente aqui a 65% do volume útil. E aí obtém uma cota que a gente chama de cota, uma altura, né, 65%. E aí você multiplica essa altura por kappa e aí obtém o chamado Rho 65. A gente usa essa mesma estratégia para calcular a produtibilidade 50%, para calcular a produtibilidade associada ao volume máximo. Aí você vai acessar o polinômio cota-volume, né, com volume igual ao volume máximo, e você vai ter também o Rho, a produtibilidade associada, né, ao volume mínimo. Eu peguei aqui para uma determinada usina, então escolhi aqui no caso Tucuruí, e plotei essas diferentes produtibilidades, né? Obviamente, a produtibilidade associada ao volume máximo é a mais otimista possível, né? Que eu peguei a maior cota de montante possível, né? Diminuído da cota média do canal de fuga, obviamente eu vou obter a maior altura de queda possível, que multiplicada pela produtibilidade específica, né, vai me dar a maior que a produtibilidade máxima da usina. Então, nesse ponto aqui, é quando a usina, teoricamente, estaria mais eficiente, né, com a maior altura de queda. Então, aqui a gente tem a produtibilidade associada à altura de 65%, aqui você tem a produtibilidade associada à altura de 50%, e aqui a produtibilidade associada ao volume mínimo. Obviamente, a gente tem que ter essa escadinha aqui, né? Porque quanto maior for a altura de queda, maior vai ser a produtibilidade. Essas duas específicas aqui é quando a gente faz aquela integração, né? É como se você estivesse pegando uma produtibilidade média considerando o shape ali do polinômio cota-volume. Então, aqui é quando você deixa, né, a integral escorçada do volume mínimo ao volume máximo. Então, essa produtibilidade aqui ela tem que ser um pouquinho maior do que essa outra, porque aqui a gente deixou a integral escorçar do volume mínimo até só 65% do volume útil. Tá certo? Então, essas aqui são as produtibilidades que a gente poderia utilizar. Então, são produtibilidades constantes, né, que obviamente simplificam o problema, mas facilitam a nossa vida, né, do ponto de vista de abordagem computacional. Quando você pega uma usina como Itaipu, que é uma usina tratada como fio d'água, obviamente, né, todas as 6 possibilidades aqui de cálculo de produtibilidade vão gerar o mesmo valor, porque a cota de montante ela vai ser sempre fixa, né? E a cota de jusante, a gente está usando, né, o canal de fuga médio, então a gente vai ter sempre a altura de queda constante para qualquer uma das abordagens. Aí aqui a produtibilidade vai ser sempre a mesma. Então, eu já tinha dito isso antes, né, mas aí a gente mostra como que a gente calcula a geração hidráulica da usina, né? Então, o que você precisa fazer? Multiplicar a produtibilidade da usina pela vazão turbinada, simplesmente dessa forma. E para a produtibilidade da usina, a gente pode usar uma dessas estratégias aqui. Usar o Rho equivalente, usar o Rho equivalente 65%, o Rho mínimo e assim por diante, né, até o Rho máximo. A unidade da produtibilidade é essa aqui, megawatt por metro cúbico por segundo, e a unidade da vazão turbinada é metro cúbico por segundo. Lembrando aquela convenção que a gente mostrou logo no início da apresentação. Então vai haver esse cancelamento aqui.
e a unidade então vai ser megawatt, né, que é a produção da usina hidrelétrica. Se você imaginar que Qturb, né, vai ser uma vazão média mensal, que ela vai permanecer durante todo o mês, né, o GHidre ele pode ser dado então como uma energia entregue pela usina, né, ao longo do mês, né, em megawatt mês ou megawatt médio. No processo de cálculo dos reservatórios equivalentes de energia ou sistemas equivalentes de energia, em diversas situações, vai ser necessário converter hectômetros cúbicos mês em metros cúbicos por segundo e vice-versa. Então, digamos, por exemplo, que eu tenha um determinado reservatório e eu tenho 1 hectômetro cúbico armazenado nesse reservatório. E eu vou querer passar esse 1 hectômetro cúbico pelas turbinas da usina hidrelétrica ao longo de um mês. Então, eu tenho 1 hectômetro cúbico que vai ser turbinado por mês. Isso equivaleria a quantos metros cúbicos por segundo turbinados continuamente. Então, a conta é muito simples, né? 1 hectômetro cúbico ele é igual a 1 milhão de metros cúbicos. E um mês ele é igual a 30 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Então, isso dá, né, 1 milhão dividido por 2.592 metros cúbicos por segundo. Então, essa aqui que vai ser a constante de conversão, 0,385. Então, 1 hectômetro cúbico mês equivaleria, né, ao turbinamento de 0,385 metros cúbicos por segundo, né? E a operação inversa, né? Só você calcular 1 sobre 0,385, né? Então, 1 metro cúbico por segundo turbinado continuamente equivaleria, né, a 2,592 hectômetros cúbicos mês. No entanto, né, alguns meses têm 30 dias, outros meses 31 dias, né? Fevereiro a maior parte dos anos tem 28 dias. Então, o New-Wave ele utiliza a seguinte constante de conversão para contemplar, né, os meses com 31 dias, 30 dias e o fevereiro, né? Então, utiliza a conversão 2,63. Então, essa conversão essa taxa de conversão é que a gente vai utilizar no decorrer dessa apresentação e no decorrer do curso. Vamos iniciar tratando do primeiro parâmetro, um dos mais importantes dos REEs, né, dos reservatórios equivalentes de energia, que é a energia armazenada. Esse parâmetro, essa grandeza, ela reflete a capacidade de armazenamento de um conjunto de usinas hidrelétricas que são pertencentes a um mesmo REE. Então, você seleciona uma bacia hidrográfica, diversas usinas com comportamentos semelhantes, interligadas, né, acopladas hidraulicamente, e a gente vai querer uma única grandeza que reflita, né, a capacidade de armazenamento desse conjunto de usinas, né? Na realidade, o armazenamento está associado aos reservatórios que compõem esse conjunto de usinas. Então, como que a energia armazenada é calculada? Ela considera o deplecionamento completo de todos esses reservatórios. Então, existem duas grandezas que a gente pode calcular. A energia armazenada máxima, que nesse curso a gente vai utilizar, né, pela abreviatura EA com subscrito max, ou então simplesmente EA com um tracinho aqui em cima, EA max. Então você imagina que as usinas estão completamente cheias e você vai deplecioná-las de forma conjunta desde o volume máximo até o volume mínimo. E uma outra grandeza, a gente fala que é a energia armazenada com base no volume atual das usinas. E a gente vai, então, imaginar que a gente vai deplecionar as usinas do volume atual até o volume mínimo. Então, essa é uma estimativa, né, que a energia que seria produzida, né, pelo esvaziamento completo dos reservatórios, considerando, né, uma política de operação em paralelo. Ou seja, que os reservatórios eles vão ser deplecionados conjuntamente, né, e em paralelo. Nesse processo, né, desconsidera-se toda a vazão afluente. Então, você tira um retrato do sistema, então imaginando aqui um sistema com 4 usinas hidrelétricas, né? Então, 3 reservatórios
e uma usina fio d'água, você tira um retrato do sistema, vê quanto de água tem em cada uma das usinas e imagina que você vai turbinar essa água ao longo de um mês. E nesse processo, ao longo desse mês, né, que você está turbinando essa água, você não vai considerar nenhuma afluência, né? Você vai imaginar que o sistema está completamente estático, a gente apenas vai retirar a água armazenada, né, passando essa água pelas turbinas. Hipoteticamente, observe que isso é uma condição realmente hipotética, os reservatórios eles são depressionados em um mês. Por que essa é uma condição hipotética? Os reservatórios do sistema brasileiro eles são tão grandes, né, que se eles estiverem completamente cheios, seria impossível você desestocá-los em um único mês. Às vezes poderiam ser necessários anos para a gente poder realizar esse desestoque completo. Mas para o efeito de cálculo da energia armazenada, a gente vai considerar que todas as usinas, né, vão ser desestocadas durante um mês. A gente não leva em consideração, por exemplo, nem a restrição de engolimento máximo das usinas. Você simplesmente turbina toda a água armazenada nos reservatórios e verifica quanto que aquele conjunto de usinas conseguiu produzir de energia naquele mês por esse depressionamento. Então, qual que é a equação para o cálculo da energia armazenada máxima? Então, está aqui, né, as duas formas que a gente vai poder utilizar. EA com subíndice max, né, ou EA com aqui o tracinho em cima do EA. Vai ser um somatório, varrendo todos os reservatórios pertencentes a um determinado reservatório equivalente de energia. E a gente vai multiplicar o volume útil pela produtibilidade equivalente. Observe que aqui a gente está somando a produtibilidade da usina e todas as outras ajusantes até o oceano. Então, olha aqui, J pertencentes a jusante da usina aí. Então, digamos que eu tenho aquele meu sistema hipotético aqui. Duas usinas com reservatório, depois uma usina fio d'água e uma usina com reservatório por último. Então, imagina que eu queira turbinar a água que está nessa primeira usina. Ela vai passar pela primeira, então a gente tem que multiplicar pela produtibilidade da primeira usina, vai passar pela segunda, vai passar pela terceira, vai passar pela quarta, até chegar no oceano. Então, por isso que a gente faz o volume útil vezes o somatório das produtibilidades equivalentes até da usina que a gente está considerando até o oceano, tá certo? E por que a gente multiplicou aqui por 1 sobre 263? Porque esse volume útil aqui ele está em hectômetro cúbico. Qual que é a unidade da produtibilidade? Megawatt por metro cúbico por segundo. Então a gente tem que fazer uma adequação de unidades, né? Então o volume útil ele tem que ser convertido em metro cúbico por segundo para que ele possa ser multiplicado pela produtibilidade equivalente. Quando a gente pega a segunda usina, o que vai acontecer, né? Eu tenho todo o volume dessa usina e esse volume vai passar pela produtibilidade dessa usina, pela produtibilidade, né? Que essa aqui é a usina 2, da usina 3 e da usina 4, tá certo? Se eu, ao invés de querer calcular a energia armazenada máxima, se eu quisesse calcular a energia armazenada no ponto atual, considerando os volumes ali armazenados, né, a gente ia ter simplesmente energia armazenada. A equação é muito simples, né? O que você vai turbinar, né? O volume disponível na usina, esse é o volume atual no reservatório, né? Então, nesse cálculo aqui é importante a gente considerar o seguinte, né? Então, digamos que o reservatório está com essa quantidade de água armazenada. A gente tem que descontar o volume mínimo. Então, esse volume que a gente vai turbinar vai ser o quê? O volume atual menos o volume mínimo. Então, a gente vai passar, esse aqui que é o VI, né? Então, a gente vai passar todo esse volume pela própria usina e todas as outras ajusantes até o oceano. Por isso que a gente considera esse somatório aqui das produtibilidades equivalentes da própria usina e todas as ajusantes até o oceano. E aqui a gente costuma chamar esse somatório também de produtibilidade acumulada da usina aí, né? Que considera a produtibilidade dela própria e todas as ajusantes até o oceano. E por que aqui a gente considera essa produtibilidade equivalente, né? Porque se a gente está imaginando que a gente está depressionando o reservatório ele vai escorçar, né, por valores que vão desde
produtibilidade máxima até a produtibilidade mínima. Então, a produtibilidade equivalente ela reflete, né, um valor médio que pode ser interessante nesse cálculo. Então, vamos fazer agora um procedimento, né, de simulação, né, do cálculo da energia armazenada máxima, imaginando esse sistema equivalente aqui, esse reservatório equivalente, composto apenas por 5 usinas. Por que essa usina aqui está destacada em rosa? Porque a gente está mostrando o processo de entrada de uma nova usina no sistema. Então, imagina que a usina 2, no início do estudo, ela não pertence à configuração. No decorrer do estudo, no decorrer dos 5 anos de planejamento, a usina 2 ela vai entrar em operação. Então, vai ter um determinado momento em que essa usina ela vai estar com o reservatório dela já pronto, então ele vai estar contribuindo para a regularização da água, né, no reservatório equivalente, mas ela ainda não está turbinando. E depois, numa fase final, ela realmente já vai estar presente de forma completa com todas as suas turbinas e geradores elétricos, então ela vai estar considerada, vai ser considerada da mesma forma que as outras usinas do sistema. Então, vamos dizer que a usina 2 ela não encheu o volume morto dela ainda. Então, na realidade, é como se ela não existisse nessa cascata. Como que a gente calcula a energia armazenada máxima dessa cascata? Vai ser igual a 1 dividido por 263, que é a nossa constante de conversão de hectômetros cúbicos mês para metro cúbico por segundo, vezes o volume útil da usina 1, dessa usina aqui, né, da usina 1, destacada em vermelho, vezes a produtibilidade, né, equivalente da usina 1, da usina 2, da usina 4 e da usina 5. A água que está aqui em 1, ela vai percorrer toda a cascata até o oceano. Então, a gente vai ter que somar isso, né, agora com a produtibilidade, com o volume útil da usina 3, né, que é esse segundo aqui. Por onde que vai passar esse volume armazenado? Né? Pela usina 3, pela usina 4 e pela usina 5. Então, a gente vai ter que multiplicar, né, por ρ3, ρ4 e ρ5. Justamente o que está indicado aqui. E qual que é o próximo reservatório do sistema? Né? O reservatório 5. Então, a gente vai multiplicar o volume armazenado na usina 5 simplesmente pela produtibilidade da usina 5. Então, isso aqui ele reflete a capacidade de armazenamento desse sistema equivalente. Observe que a gente simplesmente, né, desconsiderou esse reservatório 2 aqui, porque ele ainda não está no sistema. No próximo slide, a gente vai considerar que o reservatório 2 ele já passou pelo processo de enchimento de volume morto. Então, o reservatório 2 está presente na cascata e a gente não tem ainda turbinas funcionando. Né? Então, como é que vai ser o processo de cálculo da energia armazenada máxima? Exatamente o mesmo, né, que a gente fez antes. Né? Então, o volume de 1 passando por todas as usinas, depois o volume de 3 passando por todas as usinas ajusantes, e agora a gente vai considerar o volume de 2, que está aqui, ó, nessa parcela aqui. Vai ser o volume útil de 2 vezes, né, a constante de conversão. E por onde vai passar essa água que está armazenada aqui em 2? Ela vai passar pelas turbinas 4 e da usina 5. Por enquanto, a usina 2 ainda não tem produtibilidade, que ali está só o reservatório. Isso aconteceu aqui na hora que a gente passou a água de 1. Né? Olha que a água de 1 ela passou pelo reservatório 1, passou pela usina fio d'água 4 e passou pelo reservatório 5. Tá certo? Ela, embora tenha passado aqui pela usina 2, não gera energia, né? Porque não tem máquina ainda disponível para geração. Tá certo? Beleza, né? E após a motorização? Então, quando a usina 2 já está com as suas máquinas, né, operando normalmente, então ela atingiu a potência de base, a gente diz que a usina 2 está motorizada. E aí ela passa a ser tratada da mesma forma que todas as outras. Né? A gente podia, inclusive, colorir a usina 2 aqui de azul e deixá-la conforme as outras. Né? Então, como é que fica a energia armazenada máxima desse sistema equivalente com a usina 2? Vai ser 1,263 para poder converter o volume útil de 1 em metros cúbicos por segundo. Essa água armazenada em 1 passa pela usina 1, passa pelas máquinas da 2, pelas máquinas da 4 e pelas máquinas da usina 5. Né? 1, 2, 4 e 5. O mesmo vai acontecer com a água armazenada na usina 3. Né? Passa por 3, 4 e 5. 3, 4 e 5.
Agora, a água armazenada na usina 2, que está tratada da mesma forma que as outras, né, vai passar pela usina 2, pela usina 4 e pela usina 5. Né? Então, a usina 2, né, passa pela usina 2, pela usina 4 e pela usina 5. E a água que está armazenada no reservatório da usina 5 vai passar somente pela usina 5. A gente observa que nas 3 situações, né, nunca houve a consideração de volume útil na usina 4, porque essa aqui é uma usina fio d'água. Então ela não tem volume armazenado. Beleza, né? E para calcular a energia armazenada considerando os volumes atuais dos reservatórios? Então eu quero avaliar o que eu conseguiria produzir de energia considerando a água que está atualmente disponível, né? Então a conta é exatamente a mesma, tanto é que eu vou fazer somente para um caso, né? Considerando a usina 2 motorizada. Após a motorização da usina 2, ela vai estar operando normalmente. Então eu vou pegar o volume de cada uma das usinas e vou passar pela produtibilidade da própria usina e todas as outras usantes até o oceano. Né? Então, no caso da usina 1, eu vou pegar o volume disponível em 1, passar por 1, por 2, por 4 e por 5. Né? Então, a água vai passar por toda a cascata até o oceano. Está aqui 1, 2, 4 e 5. E assim com todas as outras, com todos os outros reservatórios. O V3 passando por 3, 4 e 5, o volume em 2 passando por 2, 4 e 5 e o volume em 5 passando apenas pela usina 5. Lembrando que cada volume desse, né, é calculado de acordo com essa expressão. Né? Quanto que você consegue passar? Né? É o volume atual menos o volume mínimo. Então esse é o volume disponível, a água que eu consigo passar pelas turbinas, tá certo? Sempre eu tenho que descontar o volume mínimo, porque a gente não consegue passar a água que está lá armazenada, né, no volume morto pelas turbinas. Então, vou fazer agora aqui mais um último exemplo. Né? Então, imaginando um sistema equivalente ou reservatório equivalente, composto apenas por essas 4 usinas aqui. Né? Então, 2 usinas com reservatório, que é a usina 1 e a usina 4, e 2 usinas, né, fio d'água, que é a usina 2 e usina 3. Como que a gente vai resolver esse problema? Né? Então, muito simples, né? Para calcular a energia armazenada máxima, né? Como é que vai ser a equação? O volume útil de 1 passa, né, pelas usinas 1, 2, 3 e 4. Então, está aqui esse somatório, né? Sempre lembrando, né, de converter. Já que o volume útil está em hectômetros cúbicos, eu tenho que passar isso para metros cúbicos por segundo. Mas, né, essa última parcela aqui, o volume útil de 4 vai passar apenas pela usina 4. Né, a gente poderia fazer uma adaptação na equação apresentada no início, né, dos sistemas equivalentes para essa aqui. Né? Então, como é que ficaria? Né? Eu vou ter um somatório varrendo todos os reservatórios do sistema. Aqui eu tenho a constante de conversão. Aqui eu tenho o volume útil do reservatório e eu vou multiplicar pela produtibilidade acumulada, né, equivalente. Né? Então aqui eu estou escolhendo de todas aquelas constantes, né, de produtibilidade, eu estou escolhendo a equivalente. Justamente porque, né, o reservatório ele vai escorçar por diversos volumes, né, do máximo até o mínimo. Então a produtibilidade equivalente é uma boa escolha. E por que acumulada? Né? Que a produtibilidade acumulada do reservatório 1 vai ser o ρ1 mais o ρ2 mais o ρ3, mais o ρ4, tá certo? A produtibilidade acumulada do reservatório 4, já que é o último da cascata, vai ser só igual a ρ4, tranquilo? Se eu fosse calcular a energia armazenada no ponto, né, então a equação seria exatamente a mesma, só que eu ia substituir aqui o volume útil pelo volume disponível, né, para turbinamento na usina 1 e na usina 4. Da mesma forma, né, eu vou multiplicar esse volume pela produtibilidade acumulada. Lembrando, né, que esse volume sempre ele vai ser dado, né, pelo volume realmente armazenado lá, o volume atual, menos o volume mínimo. Então isso aqui realmente ele é muito importante, essa informação. A energia armazenável máxima ela pode ser calculada também de acordo com outras estratégias. Né? Então o que seria essa energia armazenável máxima por restrição de volume de espera? Em determinados meses do ano, nos meses principalmente de muita chuva, então dezembro, janeiro, fevereiro e março, o que normalmente é feito? Né? A gente tem um determinado reservatório e a gente gostaria de deixar uma faixa superior do reservatório reservada para esperar
cheias, né? A gente consegue fazer controle de cheia com isso. Então é como se a gente quisesse, né, enganar um modelo e dissesse que o volume máximo do reservatório está associado a essa cota aqui, né? Aqui estaria o Vmax. A gente inclusive chama isso aqui de volume máximo operativo. Então a gente diz que para determinados meses do ano, o volume máximo de uma determinada usina, ele vai ficar um pouquinho mais baixo do que o real. E com isso a gente consegue fazer com que o sistema deixe essa faixa do reservatório aqui, superior, esperando para uma onda de cheia, tá certo? Então, na realidade, esse volume a gente chama volume de espera, ele limita a capacidade de armazenamento dos reservatórios, justamente com esse objetivo aqui, né, de absorver afluências muito elevadas, né, realizar o controle de cheia. Então, a produtibilidade ela vai ser calculada, né, integrando-se o polônio cota-volume do volume mínimo ao volume de espera. Então a gente vai ter uma produtibilidade um pouquinho menor, tá certo? Então com isso a gente consegue calcular a energia armazenável máxima por restrição de volume de espera, tá certo? Esse volume de espera aqui, a gente vai ver um pouquinho mais à frente no curso, e ele está disponibilizado aqui nesse arquivo do NeWave, que é o modif.dat. A gente tem também a energia armazenável mínima por restrição do volume de operação. Então, o que é isso, né? Às vezes você vai dizer, a gente tem aqui, né, um reservatório, aqui está o Vmax, né, e aqui está o Vmin. Para evitar que o reservatório ele seja completamente deplecionado, o que normalmente é feito, né? A gente estabelece uma faixa aqui, da mesma forma que a gente fez com o controle de cheia, dizendo que a gente não quer que o reservatório fique abaixo dessa faixa. Então é como se a gente estivesse enganando, né, o modelo e dizendo que esse aqui, em vermelho, é o volume mínimo, que a gente chama isso aqui de volume mínimo operativo. Então tem como a gente calcular, né, qual que é o volume mínimo se a gente repetir os mesmos procedimentos anteriores, né? Só que a gente imaginar que a gente está turbinando essa água aqui, né, passando pelas turbinas, né, e fazendo o mesmo procedimento de cálculo, a gente consegue então calcular a energia armazenável mínima em um determinado reservatório equivalente. Você repete exatamente o mesmo procedimento de cálculo, né, só que onde estava lá o V útil, né, a gente substitui justamente por esse volumezinho aqui que corresponde a essa faixa em vermelho. A gente calcula a energia armazenável mínima por restrição de volume de operação. Da mesma forma, esse volume mínimo operativo ele também está informado lá no modif.dat. Vamos avançar agora para a sistemática de cálculo da energia natural afluente. Então, para um determinado mês, considera-se a estratégia de manter o nível dos reservatórios constantes. Então, a gente não vai turbinar nenhuma água que está estocada nos reservatórios. No entanto, nós vamos imaginar o turbinamento de toda vazão natural afluente aos reservatórios. Então, imaginando aqui uma cascata bem simples, né? 2 reservatórios em série, né? Uma usina fio d'água e um último reservatório. Então a gente tem a vazão natural afluente, né? Então o que é essa vazão? É a vazão que estaria passando, né, em cada um dos postos, né, onde estão construídos as usinas hidrelétricas, imaginando que não houve nenhuma intervenção humana, nenhuma ação antrópica do homem, né, nessa cascata. Então a gente vai pegar a vazão natural que está em cada um desses pontos e vai simplesmente passar pelas turbinas gerando energia elétrica. Então ela vai ser energia produzida pelo turbinamento de toda a vazão natural afluente. E a gente chama isso aí a energia produzida, a gente chama de energia natural afluente. Então como se dá o cálculo da energia natural afluente? Usando diretamente a vazão natural afluente. Muito simples, né? Então o que você vai fazer, né? A ENA vai ser igual a um somatório de I pertencente ao reservatório equivalente de energia. Então observe que aqui são todas as UHS pertencentes ao reservatório, sejam elas fio d'água ou com reservatório, diferentemente do cálculo da energia armazenada, né, que a gente fazia um somatório somente das usinas com reservatório. Agora aqui a gente está percorrendo todas as usinas indistintamente, né, e a gente vai multiplicar a produtibilidade constante. Aqui a gente está considerando a produtibilidade associada à altura de 65% do volume útil, vezes a vazão natural.
Então, a vazão natural, né, ela naturalmente vai aumentando ao longo do rio, né? Então, a vazão natural é nesse sisteminha aqui, né? Então, aqui, por exemplo, você tem uma vazão natural, um QN da usina 1. O QN, que é a vazão natural da usina 2, ele já engloba, né, a vazão natural da usina 1 e toda a água que chegou pela lateral nesse trecho aqui. A vazão natural da usina 3, ela já engloba a vazão natural da usina 2 e toda a água que chegou pela lateral entre o reservatório 2 e o reservatório 3, tá certo? Então, para o cálculo da ENA, o que a gente precisa fazer? Simplesmente multiplicar a produtibilidade vezes a vazão natural naquele ponto, tá certo? Então, essa aqui é uma das formas, né, da gente calcular a ENA. Uma forma alternativa é utilizando a vazão incremental. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar, mesmo exemplo aqui que a gente tinha anteriormente, né? Eu vou pegar a vazão incremental aqui na usina 1, essa por ser uma usina de cabeceira, a vazão incremental ela é exatamente igual à natural, e eu vou passar essa vazão incremental pela usina 1, pela usina 2, pela usina 3 e pela usina 4. Então, até o oceano. Então, eu vou multiplicar a vazão incremental da usina 1 pela produtibilidade acumulada da usina 1. E depois vou fazer a mesma coisa, né? Vou multiplicar a vazão incremental da usina 2. O que é a vazão incremental da usina 2? É só o que chegou pela lateral entre a 1 e 2. E vou multiplicar pela produtibilidade da 2, da 3 e da 4. Então, vou passar pela produtibilidade acumulada da usina 2, né? E assim por diante, eu vou percorrendo toda a cascata. Se eu fizer o procedimento de cálculo usando essa equação aqui, ou usando a equação do slide anterior, em que eu usei a vazão natural, a gente vai obter exatamente o mesmo resultado. A gente vai mostrar agora que usando essa formulação aqui, vai ser mais interessante, pois a gente vai conseguir separar a ENA em duas parcelas que são importantes para a gente, né? Que é a chamada energia controlável e a energia fio d'água. A soma dessas duas sempre vai dar a própria energia natural afluente, tá certo? E uma outra pergunta que a gente precisa responder, por que aqui a gente está usando o Rho 65% ao invés do Rho equivalente? Lá no cálculo da energia armazenada, a gente usou o Rho equivalente. Por que ele foi mais adequado, né? Porque a gente imaginou que o reservatório saiu do ponto máximo até o ponto mínimo. Então, ele visitou obrigatoriamente, né, diversos pontos, né, diversas cotas. Então, essa aqui foi uma produtibilidade média mais adequada. Por que no cálculo da energia natural afluente a gente usa o Rho 65%? Porque, na realidade, a gente não sabe em qual nível que estão, né, os diversos reservatórios que compõem o sistema. Então, em média, se a gente der um chute aqui em 65%, a gente vai estar mais próximo da realidade, né? Porque o reservatório vai estar com um volume que vai estar em torno, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 65%. Obviamente, a gente está incorrendo, né, num erro quando você faz essa aproximação. Aí, futuramente, a gente vai mostrar em aulas posteriores que existem formas de a gente tentar corrigir isso aí. E a gente faz isso através das chamadas parábolas de correção, tá certo? Então, existe uma estratégia para tentar mitigar esse erro, né, que é trazido, né, pela utilização dessa produtibilidade constante. Então, vamos fazer agora um exemplo para o cálculo da ENA. Nesse caso, tá, já que a gente já considerou a questão daquele caso em que a gente vai tratar um reservatório em expansão, o procedimento vai ser o mesmo, né, para o cálculo da energia armazenada e para o cálculo da ENA. Então, agora a gente vai imaginar que o sistema ele está com essa configuração final aqui, tá? Com os 5 reservatórios. Então, como é que você calcula a ENA? Vai ser a vazão natural aqui na usina 1 vezes a produtibilidade da usina 1, tá certo? Mais a vazão natural da usina 2 vezes a produtibilidade da usina 2 e assim por diante. A vazão natural da 3 vezes a produtibilidade da usina 3, mais a vazão natural da 4 vezes a produtibilidade da usina 4 e assim por diante. Então, com isso, a gente vai obter a energia natural afluente a esse reservatório, né? Então, a água que está chegando, né, em cada um dos reservatórios, se a gente
turbina essa água, mantendo o nível dos reservatórios constante, a gente vai produzir uma energia que chama energia natural afluente. Lembrando, né, do histórico de vazões, o que a gente poderia fazer, né? Vamos imaginar que as vazões que ocorreram lá em janeiro de 1931, elas se repitam, né? E elas sejam aplicadas nesse sistema. Então tem como a gente calcular a energia natural afluente, a ENA, para janeiro de 31, nesse sistema que aqui está. E se eu quiser fazer a mesma coisa com as vazões naturais afluentes de fevereiro de 1931? Da mesma forma, né? Eu posso imaginar que essas vazões vão ocorrer. Qual que seria a energia produzida, né, pelo turbinamento dessas vazões de fevereiro de 1931 aqui? E assim por diante, né? Então a gente consegue construir um gráfico. Aqui a gente tem o tempo, né? E aqui a gente tem o megawatt mês. A gente conseguiria fazer um gráfico mostrando desde janeiro de 1931 até os dias atuais, né, qual que seria a ENA nesse sistema para essa configuração que está aqui apresentada com essas 5 usinas. Tá certo? Se a gente faz, por exemplo, a média de todos os janeiros do histórico, a gente faz uma curva aqui que a gente chama de MLT, que é a média de longo termo. Então, se você compara, por exemplo, o que aconteceu no ano passado com a média de longo termo, a gente sabe se o que aconteceu no ano anterior ou no mês anterior foi uma coisa muito superior ou muito inferior ao que aconteceu em média, né? Considerando o histórico de afluências que é conhecido, né? Então, a ENA ela é muito utilizada comparando-se, né, com a MLT. Mas vamos passar então agora para o procedimento de cálculo utilizando a vazão incremental. Então a ideia é muito parecida, né? O que a gente vai fazer? Eu vou imaginar a vazão incremental aqui na usina 1, só que essa vazão incremental ela vai percorrer toda a cascata até o oceano. A vazão incremental na usina 3, ela vai percorrer toda a cascata até o oceano. A vazão incremental na usina 2 vai percorrer toda a cascata até o oceano e assim por diante, né? A vazão incremental na usina 4 percorre toda a cascata até o oceano e a vazão incremental na usina 5 vai percorrer toda a cascata, que é só a usina 5, até o oceano. Então observe bem, né? O QI1 ele tem que ser multiplicado pelas produtibilidades da usina 1, 2, 4 e 5. E assim por diante com todas as outras, né? Esse somatório aqui de produtibilidades a gente chama de produtibilidade acumulada associada aqui ao nível de 65%. Quando você olha para a vazão incremental, né, então aqui eu estou destacando, né, a gente está simplificando aqui, ao invés de olhar para as produtibilidades individuais, a gente está olhando, né, para as produtibilidades acumuladas, né, só para a gente mostrar essa associação, né? Então o que é a produtibilidade acumulada da 1? Vai ser a produtibilidade da 1 mais da 2, mais da 4, mais da 5. Então você percorre a cascata, tá certo? Esse slide aqui ele é muito importante, pois a gente vai mostrar como que a gente separa a energia natural afluente em parcelas denominadas controlável e fio d'água. Eu tomei o cuidado de escrever aqui a formulação usando a vazão incremental, mas separando aqui em cores azul e marrom de acordo com o meu interesse. Vamos imaginar aqui a vazão incremental na usina 1, que por um acaso, por ser usina de cabeceira, é igual à vazão natural. O operador ele pode tomar a decisão de segurar toda essa vazão incremental aqui nesse reservatório. Se tiver espaço, essa vazão incremental ela pode ser completamente armazenada. Então, ao invés de passar por toda a cascata, ela poderia, se for de interesse do operador, ficar aqui no reservatório 1. Então, a gente chama essa parcela aqui, o QI1, e todo mundo por onde ela poderia passar, de controlável. O mesmo acontece aqui com o QI2. Então, o QI2 vezes, né, o Rho2, o Rho4 mais o Rho5, toda a cascata, também é uma parcela controlável. O mesmo acontece aqui com o QI3 e o mesmo acontece com o QI5. Por isso eu deixei todas elas aqui em azul. No entanto, toda vazão lateral que chega entre a usina fio d'água 4 e
os dois aproveitamentos, né, os dois reservatórios que estão a montante, essa vazão lateral aqui, que na realidade é o que a gente chama de vazão incremental da usina 4, não tem como a gente segurar aqui na usina 4, porque essa usina é fio d'água. Então, obrigatoriamente, a gente vai passar essa vazão incremental pela usina 4. Então, essa parcela aqui, que é o QI4 vezes a produtibilidade da usina 4, a gente chama de fio d'água. Agora, essa parcela aqui, o QI4, vezes a produtibilidade da usina 5, mais a própria vazão incremental que chega aqui entre a 4 e a 5, elas podem ser, né, controladas pelo reservatório 5. Então, aqui nessa expressão, em azul, a gente chama energia controlável, também chamada de energia armazenável, e em marrom, a gente tem aqui a energia fio d'água, também chamada de energia não controlável ou energia não armazenável. Então, isso aí realmente é muito importante e a gente vai encontrar isso aí em diversos relatórios descrevendo o comportamento do sistema. Vamos aplicar isso agora no nosso sistema, né? Então, a partir daqui, né, a gente poderia calcular o EC, que é a energia controlável. O que a gente está fazendo? Eu destaquei todos os termos aqui em azul para colocar nessa expressão. E, da mesma forma, a gente tem a energia não controlável, energia fio d'água, que são os termos aqui em marrom. Então, é muito interessante sempre a gente fazer essa separação. Uma coisa importante é que a ENA sempre vai ser dada pela soma, né, da energia controlável mais a energia fio d'água. Eu vou reforçar isso em alguns slides à frente. Então, se a gente fizer um rearranjo aqui dessa expressão, né, que a gente já tinha derivado ela anteriormente, dessa forma, o que eu estou simplesmente fazendo? Né? Eu peguei aqui esses dois termos aqui, que é a produtibilidade da usina 5, e coloquei em evidência, e a gente está multiplicando aqui o QI4 mais o QI5. Por que eu estou fazendo isso? Né? Que a gente poderia escrever uma fórmula para o cálculo da energia controlável. Qual que seria essa fórmula? Né? Exatamente essa aqui embaixo. Né? A energia controlável vai ser o somatório percorrendo todos os reservatórios em que eu vou multiplicar o quê? A vazão incremental entre reservatórios. Então, a fórmula da gente calcular a vazão incremental entre reservatórios é exatamente igual a que a gente viu na aula 13, né, na aula passada, só que agora a gente vai considerar somente os reservatórios do sistema. Então, qual que vai ser a vazão incremental aqui da usina 1? Como ela é de cabeceira, ela vai ser igual à vazão natural da usina 1. O mesmo vai acontecer com a usina 3. Qual vai ser a vazão incremental entre reservatórios da usina 2? Eu vou pegar a vazão natural aqui da usina 2 menos a vazão natural da usina 1. Então, aqui não tem nenhuma mudança em relação ao que a gente fez anteriormente. Agora, qual vai ser a vazão incremental entre reservatórios da usina 5? Vai ser a vazão natural da usina 5 menos a vazão natural do reservatório 2 menos a vazão natural do reservatório 3. Então, a vazão incremental entre reservatórios, ela vai pegar tudo que chega, né, pela lateral entre os reservatórios. Então, você vai desprezar as usinas fio d'água que tiverem no meio do caminho. Então, através dessa fórmula aqui, a gente pode calcular diretamente, né, a energia controlável desse subsistema aqui, ou desse reservatório equivalente, né? Destacado aqui por essas cinco usinas. E como ficaria a expressão, né, para o cálculo da energia não controlável ou fio d'água? A gente vai fazer um somatório percorrendo aqui todas as usinas fio. Então, nesse sistema, a gente vai passar só por essa. Então, a energia fio d'água, né, correspondente a essa usina 4 aqui, né, que é o QI4, ela vai passar por essa usina e todas as outras fios d'água até bater no próximo reservatório. Então, se tivessem mais fio d'água aqui, a gente tinha que considerar, né, no cálculo dessa produtibilidade que vai ponderar essa fluência aqui que está em QI4, tá certo? Então, vamos fazer agora um exemplo, né, do cálculo da energia natural afluente, considerando esse sisteminha que está aqui, né? Então, o que que vai acontecer, né? Qual que vai ser a energia natural afluente, né? Que é a energia
total, né? Vai ser, igual a gente fez, né? O QI1, que é a vazão incremental da usina 1, que por coincidência aqui vai ser a vazão natural da usina 1, e ela vai passar por ρ1, ρ2, ρ3 e ρ4. Então passou aqui por toda a cascata. Depois vem a vazão incremental da usina 2 e vai passar por ρ2, ρ3 e ρ4, que é o que está aqui nessa parcela. E assim por diante, né? Então vai ser a vazão incremental aqui da usina 3, que vai passar por ρ3 e ρ4. Vai passar pela cascata. E por último, né, a vazão incremental no reservatório 4, está aqui o QI4, vezes ρ4. Tá certo? Então, com isso, a gente calculou a vazão natural afluente nesse reservatório equivalente de energia. Observe, né, uma coisa que eu não disse ainda, que aqui a gente não multiplica por aquela constante, né? 1 sobre 263. Por quê? A vazão natural ou a vazão incremental já é dada em metro cúbico por segundo. Então, quando você multiplica isso pela produtibilidade, que é megawatt por metro cúbico por segundo, já foi feita, né, a adequação de unidades corretamente. Então, não precisa, para o cálculo da ENA, né, não precisa você multiplicar pela constante de conversão de unidades. Então, o que seria dessa parcela aqui? O que seria controlável, né? Vai ser a incremental aqui da usina 1, e ela vai passar por onde, né? Pela ρ1, ρ2, ρ3, ρ4. Tá certo? Então, essa vai ser a parcela controlável aqui, né? Correspondente ao que chega na usina 1. Mas o que você consegue controlar, né? O que chega aqui, a incremental da usina 4, né? Mas é a incremental entre reservatórios. Então, ó, a incremental da 2, mais a incremental da 3, mais a incremental da 4, todas essas incrementais vão passar pelas turbinas da usina 4. Então, por isso que aqui entra, né, a vazão incremental entre reservatórios. Tá certo? E como é que seria, né, a parcela fio d'água, né? Aqui eu vou ter, né, a incremental da 2, ela passa por onde? Por ρ2 e por ρ3. Por isso que entrou aqui, ó. Tá certo? A incremental da 3, ela vai passar somente, né, pela usina 3. Então, entra essa última parcelinha aqui. Então, realmente é muito simples você fazer essa separação. Então, essa equação aqui, ela sintetiza, né, o cálculo da energia natural afluente. Ela sempre vai ser dada pela soma da energia controlável mais a energia fio d'água. Então, agora a gente tem condições de caminhar para a parte final da aula, em que a gente vai mostrar como é feito, né, como é resolvido o problema de despacho hidrotérmico, considerando os reservatórios equivalentes de energia. Então, inicialmente, é importante eu destacar que a gente vai mostrar aqui uma abordagem simplificada, porque a gente vai utilizar apenas os conceitos que a gente viu anteriormente, né? Da energia armazenada máxima, ENA, energia controlável, energia fio, tá certo? Na abordagem completa, a gente considera diversos outros fatores. Por exemplo, a gente considera as parábolas de correção, né, que vão tentar mitigar um pouco, né, o efeito da gente ter utilizado a produtibilidade constante, tá certo? A gente considera a energia evaporada, a gente deduz, né, as perdas por enchimento de volume morto, energia de vazão mínima, energia de desvio. A gente separa, por exemplo, a energia fio d'água bruta da energia fio d'água líquida. A gente trata patamares de carga, patamares de déficit, trata usinas não simuladas, dentre diversos outros fatores. Então, o que a gente vai apresentar nos slides a seguir realmente é uma abordagem simplificada, mas vai ser importante para a gente ter uma noção de como que a representação dos reservatórios equivalentes de energia é realizada no problema de despacho hidrotérmico. Então, na abordagem a seguir, né, a gente vai mostrar como que é resolvido o problema de despacho hidrotérmico utilizando, né, apenas os conceitos relativos à energia natural afluente e a energia armazenada que a gente acabou de apresentar. Então, aqui é a nossa função objetivo. O que a gente vai tentar minimizar, né? A utilização das usinas térmicas. Então, se você, inclusive, comparar, né, essa expressão aqui, né, com a expressão do despacho hidrotérmico a usinas individualizadas, não existe diferença, né? Então, você vai estar minimizando um somatório
onde você vai percorrer todas as térmicas do sistema inteiro, né? Aqui você tem a variável de geração térmica e aqui você tem o custo associado ao despacho da térmica. E você também, né, para cada um dos subsistemas, né, para cada um dos submercados, você vai querer minimizar a ocorrência de déficit. Então aqui você tem um custo de déficit e aqui você tem a variável de decisão déficit. Nesse slide, né, a gente inclui uma parcela, né, que tenta evitar o vertimento em cada um dos reservatórios equivalentes de energia. Então, a gente percorre, né, de I igual a 1 até o número de reservatórios equivalentes de energia e multiplica, né, essa penalização pela energia vertida. E, por fim, falta a gente incluir essa parcela aqui, que é justamente a função de custo futuro. Então, em função da energia armazenada no final do estágio, a gente vai consultar uma função de custo futuro que vai nos dizer quanto que essa decisão, né, imediata que a gente está tomando agora vai representar, vai custar no futuro, tá certo? Na realidade, esse EAF aqui é um vetor contendo, né, as energias armazenadas finais em todos os reservatórios equivalentes de energia, tá certo? Então essa aqui seria a expressão completa, né, da função objetivo. Nesse slide a gente mostra a mesma informação, só que destacando em vermelho as variáveis de decisão, a geração térmica, o déficit, a energia vertida e aqui o alfa, né, que é o custo futuro. E nesse slide a gente separa, né, o custo imediato do custo futuro, que é quanto o impacto da nossa decisão vai causar nos meses seguintes de planejamento. E aqui a gente está mostrando também como que é considerada a taxa de desconto, né? Pois o valor que você gasta em meses, né, posteriores tem que ser trazidos, né, a valor presente para o mês em que você está operando o sistema. Então, o beta é utilizado, né, como fator de taxa de desconto. Como fica, então, a equação de balanço hídrico? É bom lembrar que a gente precisa construir uma equação de balanço hídrico para cada reservatório equivalente de energia. Quando eu tinha uma usina hidrelétrica tratada de forma individual, como que era a equação de balanço hídrico, né? Eu queria descobrir, né, qual que era o volume no final do estágio. A partir daí eu tinha que considerar quanto que eu tinha de água no início do estágio, meu volume inicial, mais o que chega, né, que é a afluência, menos o que sai, que é o que eu turbinava, né, e o que eu vertia. Em linhas gerais, a gente vai repetir o mesmo procedimento quando a gente está considerando reservatório equivalente de energia. A energia armazenada no final do estágio do sistema do reservatório equivalente I vai ser igual à energia armazenada no início do estágio mais o que chega. O que chega é representado pela energia natural afluente. E o que sai? Vai ser a energia fio d'água, a geração hidráulica, que corresponde ao desestoque que eu estou realizando dos meus reservatórios, e, eventualmente, a energia vertida. A energia vertida ela só vai existir realmente em último caso, pois a gente tem que lembrar que ela estava sendo penalizada lá na função objetivo. Quando você olha para essas duas parcelas aqui, né, a ENA e a fio, a gente sabe que a ENA é o resultado da soma, né, da energia controlável mais energia fio d'água. Então, se aqui eu tenho, né, ENA mais fio, eu posso substituir esse parâmetro aqui simplesmente pela energia controlável. É o que a gente faz aqui no próximo slide. Então, essa aqui é a equação final, né, do balanço hídrico, né, para considerando reservatórios equivalentes de energia. A gente tem a energia armazenada final, que é uma variável de decisão, ela vai ser igual à energia armazenada inicial, mais a energia controlável, menos o seu desestoque, né, para o atendimento de mercado, menos a energia vertida. Então, aqui a gente separa o que é variável de decisão e o que é parâmetro, né? Então, aqui é variável de decisão, GHIDRE é variável de decisão, energia vertida é variável de decisão, e aqui a gente tem parâmetros conhecidos, tá certo? Como que você calcula a energia armazenada inicial? Você conhece quanto que tem de água armazenada em cada um dos reservatórios, igual a gente fez, né, quando estava apresentando o cálculo da energia armazenada, aí com isso você calcula a energia armazenada final. E a energia controlável, você, a partir do conhecimento das vazões, né, naturais afluentes a cada um das usinas hidrelétricas, você consegue calcular as parcelas, né, ENA, fio e EC. A EC
é que vai ser utilizada aqui, não é isso? A partir dessa equação, né, a gente consegue extrair um multiplicador de Lagrange que ele vai ser parecido, né, com o custo marginal da água. Não vai ser, né, porque aqui a gente não tem uma usina individualizada. Então, o que acontece? Né? O custo marginal da água ele é obtido pelo multiplicador de Lagrange da equação de balanço hídrico. Só que isso só vale quando você está utilizando usinas individualizadas. Nessa formulação, através dos reservatórios equivalentes de energia, a gente obtém o multiplicador de Lagrange da equação de balanço hídrico, mas o que ele corresponde? Né? A um custo marginal do estoque de energia em um reservatório equivalente de energia. Tá certo? Então, ele dá uma ideia, né, da importância do armazenamento, né, em um determinado REE. Mas ele pode ser extraído, então, diretamente da equação de balanço hídrico. Aqui a gente tem a equação de atendimento à demanda. Né? Então, o que eu quero saber? Né? Como que o meu mercado, a minha demanda, vai ser atendida? E ela vai ser atendida por quê? Né? Pela geração hidrelétrica, pela geração termoelétrica. Eventualmente, a gente pode acionar, né, a nossa térmica fictícia com maior custo, né, que é o déficit. Essa demanda ela pode ser atendida também pela importação de energia dos sistemas vizinhos. E, eventualmente, né, a gente também pode exportar energia para os submercados vizinhos. Né? A demanda, na realidade, ela vai ser parcialmente atendida por uma parcela compulsória, que é a energia fio d'água. Então, aqui, a gente tem que sempre lembrar que a equação de atendimento à demanda ela é atendida por submercado. A gente tem os 4 submercados, né? O norte, nordeste, sudeste e o sul. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma demanda líquida de energia a ser atendida para a região sudeste. Então, o que eu preciso fazer? Né? Eu já sei que as usinas que compõem todas as bacias hidrográficas ou reservatórios equivalentes do sudeste vão ter a sua energia fio d'água realizada de forma compulsória. Então, eu faço um somatório percorrendo todas as bacias hidrográficas da região sudeste, todos os reservatórios equivalentes da região sudeste, faço um somatório para verificar a energia fio d'água obtida e vou deduzir isso da minha demanda, do meu mercado. Tá certo? Então, essa parcela aqui, ela vai ser atendida como? Né? Pela geração hidrelétrica proveniente de todos os reservatórios equivalentes do sudeste, mais a geração termoelétrica de todas as usinas da região sudeste, mais o eventual déficit que pode ocorrer na região sudeste, mais a importação que o sudeste realiza de todos os sistemas vizinhos. Né? Por isso que aqui a gente colocou NCIS menos 1. Então, eu vou percorrer todos os sistemas vizinhos, no caso, né, desse exemplo, ao sudeste, verificando os intercâmbios dos sistemas vizinhos para o sudeste. E eu tenho que deduzir aqui, entra com sinal negativo, né, a eventual exportação que o sudeste faz para os sistemas vizinhos. Então, essa aqui é a equação de atendimento à demanda. Aqui cabe uma discussão interessante. Se eu perguntar qual que é a geração proveniente das usinas hidrelétricas do submercado J, a resposta é a seguinte, né? A geração das hidrelétricas advém, né, dessa parcela aqui, que eu estou somando a geração hidrelétrica, né, de todos os reservatórios equivalentes do submercado J, mais essa parcela aqui, na qual eu estou somando a energia fio d'água de todos os reservatórios equivalentes que estão dentro do mercado J. Então, a soma dessas duas parcelas me dá a geração hidrelétrica, né, do mercado J. É interessante, né, notar como que é advinda, né, essa parcela aqui que é o GHIDRE. Né? Essa parcela representa o desestoque de energia, né, dos reservatórios equivalentes que estão dentro do submercado J. Esse desestoque, né, ele é oriundo da energia que está armazenada nos reservatórios, né, e também da energia controlável que está afluindo aos reservatórios, né, dos diversos reservatórios equivalentes, né, no submercado J. Lembrando, né, que a demanda líquida, por que ela chama demanda líquida? Vamos mostrar isso no próximo slide. Né? Ela é o mercado de um determinado subsistema ou submercado, né? Então seria, por exemplo, o mercado do Sudeste, menos a geração das usinas não simuladas do Sudeste. Então, o que entra aqui? Né?
a geração proveniente de pequenas centrais hidrelétricas, a geração proveniente de usinas eólicas, solar e biomassa dispersas em toda a região sudeste. E ainda a gente deduz a parcela de submotorização, que são aquelas usinas, né, que em um determinado estágio elas estão entrando em operação, então elas já possuem ainda algumas máquinas operando, mas ainda não atingiram a potência de base. Então você pega o mercado da região sudeste, abate então das usinas não simuladas e das usinas submotorizadas, e aí sim você obtém a demanda líquida que a gente utilizou aqui no slide anterior. Essa demanda líquida ainda vai ser deduzida, né, da geração por usinas fio d'água dispersas nos reservatórios equivalentes da região sudeste. Associado, né, a cada equação, a cada restrição de atendimento à demanda, a gente tem um multiplicador de Lagrange, né? E esse multiplicador de Lagrange talvez seja um dos mais importantes para o setor elétrico, porque ele é que dá o preço, né, da energia por submercado. Então o PLD ele é oriundo exatamente do multiplicador de Lagrange, dessa expressão de atendimento à demanda. Então no modelo New Wave, né, a gente tem um PLD que é calculado mensalmente. O modelo Decomp, né, da equação de atendimento à demanda, a gente tem um PLD que é semanal, e do modelo D100 a gente consegue extrair, né, o PLD horário, mas sempre dessa mesma equação, que é a equação de atendimento à demanda. E por fim, a gente tem, né, todas as restrições de canalização das variáveis. Então, para cada variável de decisão, a gente tem os limites mínimos, né, e máximos. Então, geração térmica. Você vai ter geração térmica mínima e geração térmica máxima. A energia armazenada final em cada reservatório equivalente. Aí você vai ter a energia armazenada mínima e a energia armazenada máxima, que a gente mostrou os procedimentos para cálculo. A geração hidráulica, né, o GHIDRE, ele vai ser limitado por quê, né? Pelo somatório da potência nominal das usinas de um determinado reservatório equivalente. E a gente tem que deduzir essa potência nominal da geração já realizada, né, que é proveniente das usinas fio d'água. A energia vertida, ela vai ser limitada entre 0 e infinito. Obviamente não vai assumir valores muito altos, né, pois ela está sendo penalizada na função objetivo. Da mesma forma, o déficit, o limite inferior é 0, o limite superior é infinito, mas a gente vai utilizar o mínimo possível de déficit, pois ele é altamente penalizado na função objetivo. E os intercâmbios, né, e ele vai ser limitado entre 0 e o limite, né, dos troncos, né, de transmissão que interligam os subsistemas. Então isso aqui resume, né, essas equações resumem, né, a formulação do despacho hidrotérmico para os sistemas equivalentes de energia. Chegamos ao fim de mais esse segmento de vídeo. É bom lembrar que na Toolbox Pi SDDP é possível, né, você acessar os parâmetros, né, energia armazenada, energia controlável, energia fio d'água, energia natural afluente de um determinado reservatório equivalente de energia, e em segmentos de vídeo posteriores a gente vai mostrar como fazer isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui, meu e-mail está aqui embaixo, sempre é um prazer responder perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade para me contactar. Então muito obrigado e até a próxima.